E aí pessoal, beleza? Sou o Lucas. A gente vai vendo aqui sobre essa API, esse Spoon Ocular API. É, ela tem bastante coisa que ela faz, tem toda a documentação dela aqui para quem precisar, né? Toda a documentação dela. Só que a gente vai focar mais na parte de só implementar umas imagens, mostrar ali o recurso de buscar, né? Infelizmente ela é toda em inglês, eu optei por ela mesmo. É, A gente vai conseguir ver uma receita, a gente vai conseguir pesquisar as receitas a partir de ingredientes, é, mais precisamente se você pesquisar carne, que seria meat, a gente vai encontrar algumas coisas e a gente vai conseguir ver a receita, né, que seria o recycle dele. Então vamos começar aqui nosso projeto, né? Bem, a gente vai começar aqui fazendo o HTML básico, né? Um HTMLzinho tranquilo. Só dar um ponto de exclamação aqui. A gente vai reajustando aos pouquinhos, tá? O title aqui a gente pode colocar Recipe Finder, que seria interessante. Como a gente não tem ainda o CSS, mas a gente vai criar, vamos até criar aqui já, um style.css e um script.js. Só lembrando que a gente vai usar o framework do JavaScript, que é o jQuery, né? E esse vai ser o foco, é nele que a gente vai mexer bastante. A gente vai mexer um pouquinho também no CSS, porque para ficar melhorzinho pra gente ver, né? Deixa eu jogar a tela do... Ah, essa tela já tá aqui, tranquilo. Beleza. Bem, vamos começar aqui, né? No primeiro, pelo HTML. Só lembrando, tá? Pra gente fazer, você vai ter que instalar essa versão do Live Server aqui. Essa versão, não, desculpa, você tem que instalar a extensão do Live Server pra gente conseguir ver na tela o que tá acontecendo, né? Mas conforme a gente for indo, eu vou mostrando. Então aqui eu vou colocar um link para o CSS, ele mesmo já completa com style.css. E bem, vamos começar aqui, né? Primeiro, vamos criar uma tag main, depois um h1, aqui o Recipe Finder, beleza. O Recipe Finder, tem aqui dá alguns espaços, vou colocar uma div. Essa div vai ter o ID de search, bem tranquilo. Aqui um input de texto. Assim que a gente terminar isso daqui, a gente já vai ver como que vai ficar no HTML. Aqui o name e o ID vai ser recycle, tá? Vamos colocar um placeholder também para ele mostrar que é aqui onde a pessoa pode digitar para buscar. Um botão, eu prefiro trabalhar com botões, eu acho melhor. E daí a gente coloca as coisas dos botões dentro do JavaScript. E não coloca um clique no HTML que eu acho meio poluído. Mas não tem problema, caso você queira colocar, como é uma coisa pequena, vai muito do seu costume também. Vamos colocar uma outra div aqui, que seria onde vão ficar nossos resultados. E acredito que é a última div, que seria onde vai ficar nossos detalhes. Bem, aí aqui vamos colocar que seria o ID da barra. Desculpa, não era nosso último div, essa vai ser um span aqui com um botão para que seja possível fechar depois que a gente abrir os detalhes. E um xizinho aqui só pra gente marcar. Acho que dá pra fazer assim também. Vamos deixar só o x, só que tá ótimo. Bem, essa div e dentro desse bar também vamos criar uma que seria o nosso, onde a gente vai colocar, né, o conteúdo dele. Beleza? Os nomes e os IDs podem ir com vocês, só lembrando que vai ter que alterar também dentro do, do style CSS e do JavaScript. Bem, vamos só ver como é que ele ficou aqui no momento. Ah, tem que apertar aqui um Go Live, né? Daí ele já abre aqui pra gente. Foi assim que ficou. Ele vai ter esse xzinho aqui. Não tem problema ele tá assim, tá? Aqui onde a gente vai digitar e aqui o Recipe. Agora vamos deixar ele um pouquinho mais bonitinho, né? Deixar ele assim. O Style CSS
não é muito o foco aqui, mas infelizmente é bastante coisa dele que a gente vai colocar. É, eu já deixei preparado, né, algumas coisas, mas eu vou deixar ele, vou fazer alguns com vocês aqui, e daí os outros eu pego da onde eu tenho marcado como é que ele tá, né, e vou passando por eles de forma sucinta. Aí aqui, ó, com fonte family, tudo isso pode ser alterado, tá? Isso aqui é muito pessoal, por assim dizer, a parte do CSS. Não tem nenhuma necessidade de fazer exatamente como eu tô fazendo, é só que eu precisava fazer de uma forma e eu decidi fazer assim. Tá, o background color e color white smoke. Ó, pra vocês verem, no caso aqui eu só mudei a tag body, né? Então ela vai ficar dessa corzinha aqui. Já deu uma centralizada, que a gente colocou uma line em center, né? Bem, vamos colocar aqui o search form. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi certo, tá. Aqui um display flex outline none h 50px justify content center aqui pra gente alinhar tudo, né? Center margem bottom 30px background color white e border radius 35px. Vou só mostrar aqui, ó, vai ser isso aqui, né, que a gente tá mexendo, só que como eu disse, não precisa ser exatamente desse jeito. Eu vou copiar o que eu fiz só pra mostrar aqui como é que ele fica, porque o CSS não é nosso foco, tá? A gente vai fazer dessa forma aqui. Só ver se ele ficou certo, porque às vezes ele pula uma linha sem querer. Tá? Ó, pra quem quiser ter uma ideia de como ficou, a gente mexeu nos inputs, né? No botão no botão de pesquisa, nos resultados, como que vai ficar, no SciPython. Tem bastante coisa aqui, mas é tudo muito pessoal, como eu falei. Não tem problema você fazer de outra forma. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz esse search botão ficar um pouquinho maior. Dei umas mexidinhas aqui, só pra ele dar um display melhor. E agora, onde a gente realmente vai mexer, né? Vamos aqui no script.js, tá? Aqui temos duas coisas importantes. Vamos fazer a importação do script dentro do HTML. Como eu acho que isso aqui é simples de fazer aqui, né? Lembrando que a gente faz um search, porque a gente vai pesquisar onde é que está esse arquivo. No caso, como vamos utilizar jQuery, vocês conseguem na internet, né, procurar how to import jQuery e tal. Mas é bem simples, a gente só pega, eu já deixei preparado, né? A gente só pega a URL. Tem como, quando você quer num projeto escalável, você não quer que a biblioteca dê algum problema, coisas assim, você pode importar a biblioteca inteira para dentro do seu projeto. Mas não há necessidade de fazer isso aqui. E depois a gente importa o nosso arquivo, né, que é o script.js, que a gente salva. E agora vamos começar a mexer no script. Tá. Aqui, como eu disse, eu prefiro que fazer os cliques dos botões aqui no JavaScript. Então a gente vai, aqui a gente está acessando o documento, tá? A gente coloca o ready, que é para o JavaScript não executar enquanto o HTML não tiver sido carregado. Depois a gente vai ter que chamar document novamente. Aqui parece uma repetição, mas não tem problema, tá? Porque agora que é a parte que eu acho bacana, que você não precisa ficar escrevendo várias sintaxes. Você só coloca o ponto on. Você pode fazer isso embaixo também. Então aqui vai ser clique. E daí o botão que a gente vai querer aqui vai ser o search botão. Só lembrando que essa hashtag é pra gente pegar o ID, tá? Se fosse um name seria de forma diferente. Mas isso daqui precisa estar dentro de strings. E aqui seria o nome do método que a gente vai chamar assim que for clicado, né? Eu vou colocar aqui search recipes.
lembrando, só porque eu sei que ele é um método, mas não vamos precisar fazer isso. Ele vai conseguir detectar assim que a gente colocar o método aqui. Então a gente pode fazer assim, ó. Function search recipes. Ó, ele fica até com outra corzinha aqui já. Daí a gente consegue só para deixar ele não dando erro. E aqui vai ser a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, né? Aqui a gente vai usar o botão de fechar só. Para fechar depois que a gente abrir os detalhes, né? Close recipe details. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Function close recipe details. E aqui a gente deixa um return. Beleza? Só lembrando, tá? Tem que gerar uma chave de API dentro do site da Spunkler. Mas isso é bem simples de fazer. Você só cria uma conta aqui no Start Now e você pega uma chave de API. Daí você vem aqui e pega essa API key que tem aqui. O meu, como eu já estou logado, já vai aparecer, mas é free, é tudo de graça. Então é só você pegar essa chave aqui depois, tá? Não tem problema, eu vou mostrar essa chave, né? A gente vai pegar aqui essa chave. E tem inúmeras formas da gente pegar essa chave e colocar ela dentro de um projeto. Mas, como é uma coisa pequena, a gente vai fazer de uma forma bem simples. Isso aqui não é recomendado porque não é seguro. Só que não tem problema para o que a gente vai fazer. Então, aqui definimos uma constante com a chave de API, porque ela nunca vai mudar. E aqui a gente começa a fazer umas outras coisas, né? Ó, aqui a gente vai ter um constante, uma search query. Que aqui a gente vai pegar o que vai vir, o valor que vai vir de recipe, que é o nosso campo de pesquisa. Lembrando, tá? JavaScript não precisa mais usar, não é obrigatório você usar ponto e vírgula. Eu não tenho costume de usar, onde eu trabalho também não tenho costume de usar. Então eu costumei dessa forma. Mas aqui a gente vai fazer um Ajax, que seria um request, né? Para essa API. Então, da forma que a gente vai fazer, vamos pegar aqui, pegar a URL. A URL você consegue ela dentro do site aqui, tá? Aqui em Documentation, você vai ter sempre as abinhas aqui do que você quer, como você quer fazer o request. No caso a gente vai usar essa, Insert Recipes, essa primeira aqui mesmo, que é um get, tá? A gente vai definir ela aqui em URL, lembrando dentro de strings. Aqui, data é o que a gente vai mandar para ela, que seria a API key, que vai ser a nossa API key, e a nossa query, que vai ser a search query. Okay? Desculpa, aqui tá dando erro porque a gente esqueceu de colocar vírgula aqui. Só lembrando, tá? Isso daqui, o data, ele tá sendo definido como um objeto. Então dentro a gente passa os parâmetros do objeto, os parâmetros têm que estar dentro dele. Depois, como a gente está fazendo um request utilizando a Ajax, a gente vai ter que passar o método. O método vai ser um get. E aqui, assim que der certo, a gente vai pegar e vai fazer uma function. Aqui a gente vai chamar data. E essa data vai ter recipe list. Só pra explicar aqui de costume, eu coloquei o cifrão na frente, tá? Eu também sou acostumado a mexer com PHP, mas eu coloquei o cifrão na frente porque eu acho que é bom você colocar um cifrão na frente quando ele é um objeto de jQuery, por assim dizer. E fica melhor de identificar no código. Mas não é problema, você não precisa colocar isso. Bem, vamos continuar aqui. Daí a recipe list, a gente está definindo que a recipe list, o que a gente está fazendo aqui? No caso, depois que ele der sucesso, a gente vai pegar essa recipe list e a gente vai limpar ela para não ficar guardando esse mesmo resultado. E o que vai retornar pra gente está dentro de data, então tá tudo certo. Aí aqui data results length
igual a 0. Aqui a gente está definindo para caso a recipe list retorne nada, a gente vai adicionar dentro do... A gente vai adicionar no nosso HTML ali, para ele falar que ele não encontrou nenhuma recipe, né, nenhuma receita. Daqui a gente vai pegar os resultados dessa receita e vamos iterar dentro dela. Aqui a gente é aqui onde a gente vai pegar e vai fazer as coisas dentro do nosso HTML especificamente. Então a gente vai pegar isso aqui, recipe item. A gente vai definindo as coisas. Aqui nós vamos criando coisas dentro do nosso HTML direto pelo jQuery. Isso não é um problema de fazer. Tem formas melhores de você fazer isso, tem como fazer isso com outros frameworks também, mas não tem problema. A gente vai fazer assim. Aqui a gente criou uma div ali, tá? Para ele receber o item de recipe, que a gente vai colocar um h3, que vai ser .text, e aqui é o nome da receita, né? Recipe title, desculpe. Lembrando que esse title, recipe item, essas coisas são o que vem dentro dessa quantidade de coisas que a API retorna pra gente, tá? Vocês conseguem ver isso dentro da documentação. Mas aqui, que é o legal também, que a gente vai pegar a própria imagem que eles retornam uma URL com o endereço certinho dessa imagem, e as coisas ficam mais tranquilas assim. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais pra cá. Acho que assim fica melhor. Tá. Daí bem, continuando aqui. Constante recipe link. Aqui é o link da receita, aonde a gente vai fazer algo um pouquinho melhor, que é um href. O text vai ser o view recipe. Vou colocar aqui. Assim que a gente clicar, ele vai fazer um método para que a gente coloque o prevent default para só prevenir o evento de clique de fazer qualquer coisa padrão dele e a gente poder mexer do jeito que a gente quiser. Aqui a gente vai chamar um método que a gente vai, deixa eu até colocar aqui o método function show recipe details, que é o método que a gente vai usar para mostrar os detalhes das receitas. Show recipe details, e daí a gente vai pegar aqui, ó, recipe.id, que vai ser o ID do recipe que a gente vai usar para fazer outro request depois. Bem, aqui request ID, beleza, a constante deu certo. Daí a gente vai pegar aqui recipe item ponto append. Append seria para adicionar no HTML, tá? Ou a gente pode adicionar em outros lugares também. Só que a gente está adicionando dentro do item da receita. Então vamos adicionar tudo que a gente precisa, e dentro de recipe list a gente vai fazer um append também para passar um recipe item. Tá. Daí aqui por fim, aqui no fim do success, a gente vai pegar, para caso der algum erro na chamada, a gente vai dar um function error aqui e mostra o erro no console, tá? Não tem por que mostrar um erro de request para o usuário, pelo menos não no momento. E daí erro, que assim a gente consegue também debugar caso seja preciso, né? Dá um save aqui. A gente pode fazer um teste. Que se eu não me engano, não precisa das coisas. Se a gente pega, a gente escreve meet, dá um search, ele já vai fazer isso daqui pra gente, tá? O view recipe não vai estar funcionando ainda, porque a gente vai ainda implementar.
Mas aqui um exemplo é que a gente pegou o meat, ele pega algumas coisas, a gente pode colocar curry, daí ele vai trazer coisas com curry e assim por diante. Essa é a nossa ideia, só que ela vai implementar um pouquinho mais de coisas. Tá, agora vamos para o método close recipe. Vai ser bem simples, que é só realmente para fechar a janela. Então aqui a gente vai pegar a janela que é criada em recipe details .css e a gente vai tirar o display dela. Isso aqui é bem simples de fazer. Agora o nosso último request, que vai ser para pegar os detalhes de todas as receitas, né? Tá, pra gente fazer isso, a gente vai ter que colocar aqui recipe details e aqui a última constante recipe content div, que daí vai ser recipe content. Aqui faremos nossa chamada de request novamente, né? Agora a gente vai usar uma outra que vai ser as informações, tá? Se eu não me engano é esse daqui. Isto. Ó, a gente vai precisar passar o ID do recipe. Então, a gente vai usar isto aqui. A gente vai jogar aqui, tá? Aqui para ficar mais fácil a gente vai fazer dessa forma as strings. E aqui onde tá ID, não sei se vocês lembram, a gente pegou aqui, ó, show recipe ID, a gente passou o ID. Então, aqui a gente vai ter que definir um parâmetro recipe ID, porque está sendo passado no recipe aqui. E daí aqui dentro, a gente vai pegar, a gente vai fazer uma coisa do jQuery, que é assim. Daí a gente vai passar o recipe ID. Beleza? Daí aqui vamos continuar, né? Data. Aqui é muito do mesmo, tá? Não tem muita coisa que a gente precise passar. O método também vai ser um get. Se eu não me engano, essa API não tem. Não me recordo de ter nenhum tipo de post nela. Porque é tudo para pegar informação, né? Quando você pega informação é sempre. O ato de pegar é sempre um get, né? Como diz o nome. Mas aqui. Ingredients. Aqui a gente só vai pegar todos os retornos e fazer o que a gente quer com ele, né? Standard ingredients.map e ponto origem. Aqui eu cometi um erro, porque ele tem que ficar dessa forma aqui. Então esse aqui é um seta igual, tá? Para ele dar join nas coisas que ele tá pegando. Depois as instruções, instructions, recipe data ponto instructions, ou ele vai colocar aqui no instructions available, para caso não retorne nenhuma instrução. Daí aqui a gente vai adicionar dentro do nosso HTML. É que aqui no caso a gente está criando o HTML, né? Porque ele tá vazio pra gente. Então ele será feito dessa forma aqui. A gente vai criar um H2. Dentro desse H2 vai ter o recipe data.image. Desculpa, ponto title, que é o H2. A gente fecha a tag. Aí embaixo vamos fazer uma tag de image. Vai ser recipe data.image out aqui recipe data.title. Aqui uma tag de escrita, né? Strong, daí ingredients,
E daí aqui depois do... A gente dá um espacinho pra ficar um pouquinho melhor. Aqui, ingredients. Embaixo a gente pode só copiar. Colocar aqui para instructions. E aqui instructions. Beleza. E recipe details div.css. Daí a gente vai fazer com que seja criado esse display pra gente. É aqui a mesma coisa, depois do success. A gente vai pegar, dar um error. 2 pontos. Function. Posso sempre dar espaço depois, que eu tô moscando. Daí aqui a gente vai dar um console.error. Error fitting recipe details. E adiciona o parâmetro error. Ok. Tá. A princípio esse é o nosso JavaScript. Vamos verificar como que ele ficou. Vamos de novo, meet. Aqui apareceu, né? Vamos ver o Singapore Curry. Aperta View Recipe. Ele vai aparecer aqui embaixo com os detalhes dos ingredientes. Os detalhes aqui do que a gente precisa das instruções. Se a gente apertar no X, ele fecha. A gente pode ir para outro. E a mesma coisa. Ele vai fazer isso aqui pra gente já, né? Eu acho que tem como a gente melhorar um pouquinho aqui. E passar um BR aqui. Pra ele pular de linha. Um BR aqui. Se eu não me engano isso funciona. Então vamos tentar de novo. Ah, ok, ficou melhor. Aí aqui ele não fica grudado, né? A gente vê as instruções, tudo. E aí se a gente apertar direto em outro, ele também já vai desaparecer o outro. Vamos colocar aqui chicken também, só pra testar. Tem mais coisa, né? Tudo que a gente criou tá funcionando. Uma causa aqui, só pra ficar melhor, pra nós vermos os retornos do que tá vindo, né? A gente vai pegar aqui, ó, console.log recipedata, aqui nos detalhes. E aqui a gente vai pegar... deixa eu ver. Método get, ajax, success. Tá, aqui a gente vai pegar console.log de data. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos apertar F12 aqui. Vamos dar um meet. Deixa eu só fechar isso. Deixa eu fechar o DevTools. A gente vai pegar um meet. Ó, daí aqui, quando a gente deu meet, ele fez um request, ele veio um objeto aqui pra gente, né? Veio 10 resultados. Aqui se for ver 6, 7, 8, 9, 10. Daí a gente tá sempre iterando dentro desses resultados aqui, ó. Que eles veem o ID, a imagem, o tipo da imagem que a gente não tá usando, porque não tem necessidade, e o title. A gente tá usando o title, a imagem e o ID pra gente ver os detalhes, né? Daí aqui só pra vocês verem, por exemplo, esse Singapura aqui, aperta View Recipe, ó, ele fez um outro request. Esse aqui ele vem bastante coisa. A gente pode aproveitar bastante coisa dele, caso seja necessário. Mas ele vem aqui o tempo de cozimento, a imagem, o tipo, o nome. Vem aqui se é caro, mas eu acredito que isso seja na moeda dos Estados Unidos, né? Ele vem aqui mais algumas outras coisas. Vem os ingredientes separadinhos aqui. E vem se vem bastante coisa, na verdade. Vem se é gluten free, bastante coisinha. É bem interessante. Dá pra fazer muita coisa com essa API, mas acredito que seja isso que a gente vai fazer por hoje. Beleza? Obrigado. Agradeço aí